Bom dia. Quase toda hora que eu abro a internet e vejo uma notícia nova sobre algum streamer fazendo algo, eu tenho a sensação de que, de alguma forma, a gente caiu na timeline errada. Porque não é possível que o mundo esteja tão distópico assim. Eu já trouxe vários casos bizarros de streamers aqui no canal, como esses caras aqui, que fizeram uma stream fazendo um monte de brincadeira que beirava tortura com um amigo deles. E aí o que aconteceu foi que o cara realmente acabou falecendo em live. Obviamente foi um absurdo, mas aí você olha esse tipo de coisa e pensa, pô, foi uma vez só que aconteceu isso em live, não é nada demais. Eu trouxe esse cara também, recentemente inclusive, que basicamente do nada ele ficou maluco e decidiu apontar um fogo de artifício numa criança, causando cegueira nessa criança. Let's go. E se isso não é o suficiente pra você pensar que alguns streamers estão passando do ponto, eu também trouxe esse cara aqui, que tinha a brisa torta de ficar espancando o próprio cachorro em live e ganhando dinheiro toda vez que as pessoas doavam pra xingar ele. É uma existência completamente patética e triste, mas que de alguma forma na cabeça desse cara e em parte da audiência era algo normal ou aceitável. E a gente também não pode esquecer do nosso GOAT, eu diria que o cara que deu mais sucesso pra esse canal, o próprio Johnny Somali, que foi um dos precursores de streamer passando da linha do aceitável. E eu aproveitei o Natal, o Ano Novo, comi pra caralho, me diverti. E aí depois do Ano Novo eu volto pra internet e me deparo com essa live aqui, de um parto, em live, na Twitch. Tá, basicamente eu vou fazer uma speedrun aqui e já falar sobre o que vai ser o vídeo de hoje. Vai ser só alguns minutos de eu reclamando sem parar sobre isso, nada muito grandioso. Eu não vou contar nenhuma história, não vou adicionar drama pra coisa. Mas eu acho que eu tenho que falar sobre isso, porque me pegou muito desprevenido. Porque eu encontrei essa notícia aqui. Uma streamer da Twitch deu à luz diante de 29 mil espectadores e o chat ficou maluco. E isso por si só já é bem esquisito, né? Porque eu fico pensando, já é uma péssima ideia você pensar em fazer live do seu parto pra um monte de desconhecido, mas por que tinha 30 mil pessoas assistindo isso? E aí depois eu acho que eu consegui compreender por que tinha 30 mil pessoas assistindo isso, o que faz ser mais perturbador ainda. Enfim, essa streamer teve a brilhante ideia de fazer essa live do parto dela em casa, com as amigas ali, com uma parteira, e basicamente o argumento dela foi que ela já viveu vários momentos especiais com a audiência dela, e que ela queria agora compartilhar o mais especial de todos. Só que, sei lá, pra mim parece que ela tá se fazendo de louca. Porque vamos lá, cara, tem muita gente que eu acompanho, sei lá, uns 10 anos, e eu não acho que eu gostaria de assistir essas pessoas tendo um parto, ou algum momento tão íntimo da vida delas. Não só pra mim como algo que o público médio ia gostar, e de novo, eu fico pensando, pô, mas então por que tinha 30 mil pessoas lá assistindo isso? E depois a gente entra nesse mérito. Mas se você pensar no ponto de vista da criança, isso me lembra um pouco aquele filme, O Show de Truman. Tipo assim, eu não vou entrar muito nisso também, mas a criança não tem como dar consentimento pra aparecer. E que porra é essa, mano? O seu filho nem nasceu ainda, você vai fazer o parto dele e você já tá usando isso pra ganhar dinheiro. E acredite, ela ganhou muito dinheiro nessa live, porque pelo fato de ser algo chocante, ser algo muito íntimo, obviamente as doações estavam até o talo. Mas antes da gente começar a opinar em cima e falar aqui, eu fui atrás pra ver quem era essa streamer, o que ela fazia e o que levou ela a ter essa ideia de merda. Basicamente a streamer é a Fendi, que eu não conhecia, mas ela é bem grande na Twitch inclusive, e bem grande no Instagram também. E pelo que eu entendi, ela faz live IRL, faz live de World of Warcraft e é uma modelo de OnlyFans. E não que eu tenha nenhum problema com isso, mas pra frente eu explico por que essa junção de coisas somado ao fato de fazer live do parto não soa pra mim como um bom processo mental a se ter. E eu também não tô querendo fazer parecer como se dar à luz, como se nascimento, parto fosse um tabu. Eu não acho que tem que ser um tabu. E eu completamente entendo pessoas gravarem o parto da esposa ou gravarem o próprio parto, porque eu acho que é um momento muito importante na vida de todo mundo. Eu consigo ver isso. Inclusive tinha umas pessoas criticando, tipo, o que vocês têm contra gravar parto? E não é esse o problema. O problema é expor isso pra 30 mil maluco que você não conhece. E pior, dizendo que é numa stream de World of Warcraft, porque por algum motivo ela marcou essa stream como se fosse uma stream de World of Warcraft. E aí vamos lá, qual a proporção de homens pra mulheres que deve ter na Twitch? Deve ser o quê? 3 homens a cada uma mulher? E aí você leva em consideração que ela é uma modelo de OnlyFans, o que já eu imagino que faz ter muito mais homens do que mulheres. E aí você leva em consideração que ela joga World of Warcraft, então deve ser, sei lá, 7 homens pra uma mulher ou algo do tipo. E eu acho que se você é homem e tá assistindo um parto, provavelmente porque você tá cursando medicina ou algo do tipo. Mas de novo, a live
live não teve nenhum tom educativo, não teve nada que você pudesse aprender, nada científico ou algo do tipo. Então, infelizmente, a única conclusão que eu consigo ter é que é por algum motivo bizarro e esquisito querer acompanhar esse parto. E eu não consigo pensar de outro jeito. E é mais estranho ainda, porque o próprio CEO da Twitch tava no chat assistindo ela dar à luz. O próprio CEO da Twitch tava lá. Então você para e pensa, tipo, pô, calma aí, né? Talvez a gente esteja passando do limite aqui como sociedade, como pessoas transmitindo o próprio parto ao vivo. Talvez o dono dessa plataforma não vá gostar disso. Talvez isso não esteja exatamente nas regras. Aí o dono da porra toda vai lá e fica no chat dando sorte, desejando o melhor e agindo como se estivesse tudo ok. E a gente também pode entrar no mérito de novo do fato de, tipo, tá monetizando a criança antes dela nascer. Tipo, como eu disse, as doações foram muito altas e não tinha motivo de transmitir isso pro chat, até levando em consideração o argumento dela de, já passei muitos momentos especiais aqui com o meu público, eu acho que esse que é o mais especial de todos, eu quero que o público esteja junto. Eu duvido, eu tenho 99% de certeza que ela queria o dinheiro e o engajamento que isso ia dar, porque deu engajamento e deu dinheiro, tanto que eu tô fazendo um vídeo sobre isso aqui e muitas outras pessoas fizeram, mas enfim. Só que, de novo, volta pro fato que ela não precisa de dinheiro. Ela já tem live com muita gente, ela já tem muito sucesso no OnlyFans, ela tem sucesso em todas as plataformas que ela trampa, não tinha necessidade disso, a não sei, sei lá, querer sugar até a última gota de dinheiro de qualquer coisa possível, mas você tá usando o seu filho que nem nasceu ainda. Enfim, sem contar a quantidade de esquisito que tem na internet. Eu acho que quando eu tenho um filho eu vou postar foto dele só depois de muito tempo. E de novo, eu não tenho problema com o fato dela ser uma modelo de OnlyFans, nem nada do tipo, nem de ter live apelativa, sei lá, foda-se, cada um faz o que quiser. Mas o fato dela ter um público predominante masculino, o fato dela saber que o público dela, tipo assim, provavelmente assina o OnlyFans e tudo isso, e mesmo assim ter a brilhante ideia de transmitir o parto, soa pra mim como se o processo mental não foi algo ingênuo, saca? Soa como se ela soubesse o que estivesse fazendo, e eu não consigo não achar isso muito esquisito. E aí a gente supõe de novo pelo argumento dela de meu público teve aqui em todos os momentos, a gente tem uma relação muito íntima. Eu não consigo pensar que alguém, por mais que você goste de um influencer, um streamer, alguma figura pública, você vai querer ver esse tipo de coisa dessa pessoa. Eu posso afirmar com todas as letras que não. E a gente também pode falar sobre como essas relações parasociais ficaram bizarras, né? Eu acho que agora eu tenho mais local pra falar sobre isso, porque por algum motivo ser bobinho na internet me levou bem longe. Eu acho que eu tenho um público relativamente grande agora. E é muito estranho às vezes como alguém que te assiste, acha que te conhece bem pra cacete, quando obviamente não. Tipo, a minha personalidade, o que eu sou, vai ser mais demonstrado fora das câmeras e não pra quem eu não conheço direito. Mas eu percebo às vezes na cabeça das pessoas que vêm falar comigo, ou vêm tirar foto, ou só puxar papo mesmo, que a pessoa tem absoluta certeza que me conhece pra cacete. E eu acho que às vezes isso fica estranho, principalmente no caso dessa mulher, porque quando você mesmo, que é a figura pública, tá incentivando esse tipo de coisa, como mostrar o parto do seu filho pra todo mundo, fica um pouquinho problemático. E óbvio que vai dar retorno pra ela, óbvio que o engajamento que deu vai dar mais dinheiro no OnlyFans dela e a curto prazo vai ser bom, mas você tá mostrando o nascimento do seu filho. Não é possível que eu seja um maluco aqui e que isso seja normal. Eu não sei se estou conseguindo colocar em palavras o quão estranho eu acho isso. There she is, guys. E aí depois de tudo isso você ainda mostra o bebê ali desse jeito. Eu acho que eu conseguiria entender um pouco se fosse com muita censura, se essa live realmente tivesse muita censura. Mas mesmo com muita censura, eu não sei, eu não vejo a lógica por trás disso. O nascimento do bebê ali, a quantidade de gente em volta, com o chat da Twitch aparecendo lá atrás, com as pessoas mandando emote e doação. Essa cena não soa normal, essa cena soa satânica pra mim. Sei lá, que cena satânica. Tipo, isso soa realmente como um mundo distópico. E tudo volta porque eu já falei umas 5 vezes nesse vídeo. É uma pessoa que faz conteúdo de Warcraft na Twitch, que é uma modelo de OnlyFans. Tipo assim, eu tenho certeza que o público que tava assistindo essa porra era completamente bem intencionado e inocente. Tipo, a gente sabe a quantidade de doente maluco que tem na internet. E ela, com certeza, mais do que qualquer um assistindo esse vídeo, mais do que eu também sabe. Sabe, parece que ela tá alimentando uma parada muito nojenta e esquisita. E o fato do CEO do site também provavelmente saber disso, ter certeza exatamente de que tipo de público tava assistindo. Até porque as pessoas não estavam mandando coisas muito legais no chat. Eu posso assegurar com toda certeza que não tinha coisas muito bacanas sendo
sendo digitadas ali. Aí o CEO, o dono do site, vê isso e em vez dele pensar, pô, isso aqui é um pouquinho acima do limite, a gente tá alimentando uma parada meio esquisita. Não, ele vai lá e comemora e dá boa sorte, age como se tivesse tudo ok. Enfim, o vídeo foi só esse mesmo, eu falei que ia ser só uns 8, 10 minutos de mim reclamando sem parar de uma coisa trivial, mas eu sinto que eu precisava falar sobre isso porque eu realmente achei muito estranho, eu acho que tinha pouca pessoa falando sobre isso, quão bizarro é. Mas enfim, o vídeo foi só esse mesmo, agora eu realmente vou voltar com uma frequência alta, tem um monte de vídeo pra postar aí. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.